Opa, estamos ao vivo. Oi, gente, boa tarde. Vou começar aqui. Tem alguém já aí para assistir a live? Vamos lá, esperar vocês entrarem. São 3 em ponto, né? Pelo meu relógio aqui. Ó, o pessoal tá entrando já. Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Rafa Fustanho. Tudo bem? Olá! Oi, gente. Vou esperar a Beth entrar pra gente bater um papo aqui com ela. Só explicando algumas coisinhas pra vocês antes, tá? Eu anotei as perguntas de vocês, tá? Separei várias perguntas que vocês fizeram, tanto aí no inbox, né, da Astral Cultural, quanto na postagem e tudo. Aqui, ela já pediu pra participar. Vamos lá. Ela já tá super online, bem britânica. Aguardar ela entrar aí com a gente. Oh, hi! Hola! Hello! Hello, Beth. How are you? I'm good, how are you? I'm fine. Better now. I was just explaining to them how it works, okay? Okay, great. Então eu separei as perguntas que vocês fizeram, tá, gente? Vou traduzir para vocês boa parte aí do que ela disser. Se eu perder alguma coisinha, depois vai ficar gravado aqui. Aí vocês, enfim, vocês podem perguntar e tudo. Se vocês perderem, se eu perder um pouquinho da tradução. E vocês vão estar do sorteio que vai ter, vai ser desse aqui, ó, que é a Barraca do Beijo, a versão do Noah, que ele veio em press kit, né? Ou seja, é um kitzinho para imprensa que a Astral Cultural fez, não tem à venda. Então a gente vai ter 5 pessoas sortudas que ficarem até o finalzinho da live, depois que a Beth já se despedir da gente, que a gente vai fazer aqui uma dinâmica então para sortear para 5 pessoas esse aqui. Esse outro, que é da Barraca do Beijo, tá à venda, né, em todas as livrarias. Então tem aqui, ó, tá toda a coleção completíssima. Tá aqui, ó, vocês podem comprar em qualquer livraria aqui, e tem e-book também, se vocês quiserem. Então tá tudo certinho. O único que não tem, então, é a versão do Noah. I just explained to them that we have all of them to be bought of them, but this one is just specific, so they do it for a press kit. Yes, I've seen. It looks so cool. I love it. So, okay. So, just, I have many questions for you about the book, about the movie, okay? Yeah. Some of them I watched it in your channel, and I know that you have some news, but I will ask to you, and after you answer, I will translate to them, okay? Yeah, sounds Okay. good. Então tá, gente, eu tinha separado aqui as perguntas, tá, para ela, com o tempinho que a gente tem. Vou conversar com ela, vou fazer as perguntas para vocês em português, traduzo para ela em inglês, ela responde e aí eu traduzo para vocês, combinado? Vamos lá, então, começar esse bate-papo gostoso com a Beth. A primeira pergunta que eu separei de vocês foi qual é o método que você utilizou para elaborar a história do primeiro livro e qual conselho que você daria para os jovens escritores. Okay, Beth, my first question to you is, did you use any methods to create your first book? In which advice you could give to young authors? So, I have always written the kind of book that I want to read, and I'm really bad at plotting my books, so I always just kind of go for it and get stuck in and work it out as I go along. And Okay. yeah, I'll pause so you can translate, yeah? Ela disse que, na verdade, you just said that you create your first book on Wattpad, right? Yes, so I uploaded it online, one chapter at a time, just because I thought I didn't have anything to lose by doing that, and apparently not. Ok. Gente, então ela escreveu o primeiro livro dela de acordo com uma coisa que ela gostaria de ler, uma coisa que ela não estava vendo, ela gostaria de ler. E como ela postava no Wattpad, ela postava capítulo a capítulo. Então o método que ela utilizou realmente não foi a escaleta que nem os autores costumam fazer de capítulo a capítulo, porque ela foi postando, né, lá no Wattpad, para quem conhece, as pessoas vão criando as histórias e postando e vendo a reação do público. Então foi assim que ela criou a história, e essa história era uma história que ela queria ver, então que ela não estava lendo nos livros, ela então foi lá e criou a sua própria história. And which advice could you give to the young authors? Write the kind of book you want to read. Just go for it. Get started with writing something, because you can't edit a blank page.
And I think it's a good idea to also share your work online, somewhere like Wattpad or some of the platforms, because even seeing like 3 people read your book is such a big confidence boost and a big motivator. Ok. Eu perguntei para ela então qual foi né, o que ela diria para alguém que está começando agora. Ela disse para vocês dividirem o trabalho de vocês online. Ela mesma começou no Wattpad, a gente tem hoje, né, o Wattpad, a Amazon enfim, outras ferramentas. Você pode dividir o seu trabalho, mesmo que tenha 3 pessoas somente lendo vocês, para vocês não desistirem, encararem aquela página em branco e criarem suas próprias histórias que vocês querem que as pessoas leiam, que vocês criem. Agora a segunda pergunta para ela, gente. Você costumava escrever fanfictions? Você se inspirou em alguma história para fazer a Barraca do Beijo? Se sim, qual? Okay, you used to write fanfictions. Did you inspire in any other story to write the kissing booth, or if so, in which one? Or did you only get your inspiration from your life? No, it was just like the other teen romances that I was reading or watching on TV that kind of inspired it. I didn't actually start writing fan fiction until a few years later. I was struggling with my own books and had writer's block, so I ended up turning to fan fiction then. Oh, so you first write your own books and then you write fan fictions. Okay, I'm sorry. Yeah. So it was okay. Eu fiz uma troca aí, gente. Ela primeiro começou escrevendo os livros dela, né? A pergunta que eu fiz para ela costumava escrever fanfiction. Então, não, ao contrário. Ela começou escrevendo, muitas pessoas começam escrevendo fanfiction. Ela não. Ela começou escrevendo os próprios livros, as histórias dela que ela gostava de ver, que ela via nos romances. Ela sempre gostou muito de romance adolescente e tal. E depois, quando ela teve um bloqueio criativo, ela começou a escrever fanfiction. Então, a Barraca do Beijo veio mesmo aí da história do que ela assistia e lia. Ok. Agora eu vou perguntar para ela como é que foi para ela ver, né, a história que ela postou no Wattpad, né, na plataforma online, sendo todo esse sucesso. Como é que foi a reação a saber que ela seria publicada e ainda mais virado um filme? Okay, my next question to you is how it was to see that the story you posted with 15 years, right? Because you were 10 years ago. Yeah. Okay. Became a huge success. And how was your reaction when you know that your book's going to be published and then you also have a movie Netflix? People used to comment on the Wattpad version and say you should make a movie of this. And I thought, that is never going to happen. No way. But here we are. And when I got the publishing deal for the books, I was over the moon because it felt like a dream come true. And with the movie, it was really difficult to get excited because anytime they told me there was news like Netflix was doing it or that Joey King was on the project, I wasn't allowed to tell anyone. So it didn't feel real until, I was actually on set seeing it come to life. Okay. Ela respondeu pra gente que era como se um sonho tivesse virado realidade. Nem ela acreditava quando as pessoas liam a história dela e falavam, isso devia virar um filme. Ela falava, gente, nunca que isso vai virar um filme. E virou, né? E quando ela viu, ela só acreditou de verdade quando estavam os contratos assinados e quando tinha o elenco escalado, quando ela viu que a Joy King ia ser a Elle. Então ela passou a acreditar. Então ela passou a acreditar que o sonho, né, virou em realidade. Ok, the next question is, eu vou perguntar pra ela, gente, por que no filme os personagens Levi e Chloe tiveram os nomes alterados? Vocês perguntaram muito sobre isso. I don't know how it's spelled in English, because here in Brazil, it's a French name. Is Levi or Levi? Levi. Levi. Oh, yeah. Levi. Okay, yeah. Here in Brazil, we call Levi. Okay. In Brazil. We have this name, so it's Levi's. Okay. So why in the movie, these two characters, Levi and Chloe, had their name changed to Marco and Amanda? This is your choice or their choice? It was their choice. And for Levi, Marco, it made sense because he has the most valuable player MVP initials in the film. And Marco is a bit more suave and sexy than Levi, I think. But other than that, I don't really know. And because I thought it wasn't a big deal, I let them change it without kind of protesting. But now, obviously, I have to answer the question, why is it different? And say, you'll now say. But Amanda have the same the same explanation because they think that it's better to the movie. Okay. Yeah.
Eu perguntei para ela por causa da mudança, gente. Ela explicou que, na verdade, não foi uma decisão dela, né? Eles comentaram com ela que ficaria melhor a pronúncia para o filme e tal, que seria mais sexy, tudo colocar Marco, Amanda para o filme. Eles acharam que seria mais interessante, porque quando ele entrega o roteiro, é um roteiro adaptado, então algumas mudanças precisam ser feitas. E ela não questionou muito, então mudaram o nome só desses dois personagens que não foram os principais, né? Mas que tem um papel importante, que é o Marco e a. Então, o Marco e a Chloe, né? Que, na verdade, Marco e a Amanda, que era o Levi pra gente, né? E a Chloe. Ok. A próxima pergunta que eu vou fazer para ela, que vocês perguntaram muito, é se ela acompanhou todas as filmagens dos 3 filmes ou somente algumas cenas. Ok. Your readers want to know if you follow all the 3 movies footage or just some scenes, because you see some pictures of you with them, but you accompany all the footage or just some scenes, some no. Yeah, just a couple. So because I have a day job as well, I was only able to get out for 1 week for each one. And the second and third film were filmed together. So I kind of had 2 weeks total, one for the first film and a couple of days for the second and third together. But I got to see like the dance competition and some big party scenes. Oh, the dance is So great. it was amazing. Gente, ela não conseguiu, infelizmente, porque ela tem outras atividades, né, outras responsabilidades, então ela não conseguiu acompanhar todas as filmagens dos filmes. No primeiro ela conseguiu ficar 2 semanas, nos outros ela ficou alguns dias. Ela fez questão de acompanhar aquela cena que a gente adora da dança, por exemplo, e os finais e tudo ela também tentou acompanhar, mas ela não conseguiu acompanhar todas as filmagens por causa dessas outras responsabilidades que ela tinha. Ok. A próxima pergunta é: os leitores notaram uma mudança no comportamento do Marco, Levi e a Barraca do Beijo 3 e por que ele mudou tanto? One of the questions that they just made for us, they most made for us, it was the change in behavior of Marco and Levi in this book or movie. Yeah. It was purposeful, or you just keep writing and it comes to your mind, or when you begin or when you are writing the second book, you just thought, oh, Marco is gonna have this behavior because due to the age or something like that? I think so. In the second book, I made Levi quite different to Noah, as like in his personality. But then in the third one, the book is based on the film, so I kind of had to tie Levi into Marco's actions a little bit more. And I think it's just a case of he feels that this is his last chance maybe to go after something with Elle, and he obviously has strong feelings for her. So that's kind of driving some of his decisions a little bit. Okay. I'll just translate to them. Gente, a diferença que teve, vocês notaram muito na escrita, foi que o segundo livro, ao contrário do terceiro, o segundo foi escrito e transformado em roteiro adaptado para o filme. E o terceiro filme, ele é um filme transformado no livro. Então, o segundo, ela baseou ali o Marco de um jeito, né, o Levi de um jeito que no terceiro filme ele já tinha sofrido mudanças pelo roteiro adaptado. E nesse roteiro adaptado, então, era a última chance dele, era assim, a última cartada dele para tentar ficar com a Ellie. Então, por isso que ele está ali daquele comportamento diferente para tentar ficar com a Ellie. Era ali o último ano, era a última chance dele, o verão, dele conseguir a menina que ele queria tanto. Então, por isso que a gente viu também essa mudança, né? A gente tem que respeitar também que eles são jovens, né? Então, jovens cometem aí essas mudanças de comportamento. Ok. The next question is, perguntar para ela se você chorou, se ela chorou ao terminar de escrever A Barraca do Beijo 3. Ok. Many readers asked to you if you cry when you finish to write the Kiss and Booth 3, and if you cry when you finish to watch the movie. Did you cry? Because many of us cry a lot. So much. I cried when I read the script because I thought it was such a perfect ending. I cried when I was writing some of the scenes in the book, like Elle and Noah's breakup. I cried at the epilogue and the last line in the book. I felt like I was grieving and like I was mourning these characters because I had to say goodbye to them after so long. And then when I got to watch the film for the first time, I said to my family, I need to watch this on my own so I can have a good cry. And I cried for most of the film. It was so emotional. So just like us. Yeah.
Ela chorou sim, ela inclusive pediu para a família dela, gente, para ficar para ver uma primeira vez separada da família e depois junto. Ela chorou várias vezes, ela chorou com o rompimento deles, ela chorou com a despedida da casa, ela chorou com vários e vários momentos, gente como a gente, então ela sofreu muito com essa despedida, até porque são personagens que ela tá ali com ela, nessa história toda são 10 anos, né? Ela começou a escrever em 2010 e agora essa era, né, tá terminando em 2021, 20, né, que ela acabou ali de escrever. Então são 10 anos carregando esses personagens com ela e que mudaram tanto a vida dela. Então por isso que ela se emocionou assim, igual a gente se emocionou e tudo, ela também se emocionou com cada pedacinho ali, tanto quando ela estava escrevendo, quando ela estava assistindo o filme. Ela também sofreu bastante de dizer tchau para esses personagens todos que a gente ama. A próxima pergunta que vocês fizeram foi qual era o livro favorito da Barraca do Beijo. I know that this is a hard question, but they just want to know. I always want to know about this. Are you able to choose your favorite kissing booth, 1, 2, or 3? No, all of them. All of them. At the minute, maybe Kissing Booth 3 because obviously it's just come out. But all of them are so special in different ways that I don't think I can really choose. Gente, vocês perguntaram então qual é o preferido, né? E ela disse que não tem como escolher, porque ela gosta de todos. Talvez agora, no momento, 3, porque é o mais recente, é o que ela está vivendo agora, as emoções dos leitores e tudo, né? De quem assistiu o filme também. Mas todos eles fazem parte da vida dela, né? E fecham aí essa história tão importante na vida dela. A próxima pergunta, que vocês todos querem saber, é que se a gente vai ter a Barraca do Beijo 4 ou algum spin-off. Probably this is the question that you most answer after this. I just did a Barraca do Beijo 4, so I think I know where this is going. Yeah, exactly. If there is any chance to have the kiss before, and if not, there is any chance because all of them have a spin-off. Yeah. And people love the spin-off. So many of them ask about a spin-off with Rachel and Lee, something like that. There is any chance, any possibility for you to write about this? I don't plan to, no, and I mean it this time. Like with the Kissing Booth 3, obviously we knew it was going to happen, but we weren't allowed to say at the time. But now it is the last one, and I don't think I will do any spin-offs. I don't think I would do any spin-offs either from other characters because Elle has always been my main character, and as much love as I have for the others, I don't think it would work for me to write from their perspective as much. Like Noah has the one chapter, and that was quite hard work for that compared to writing sort of 10 chapters for Elle. Ok. Gente, então, a pergunta que vocês fizeram mais é se vai ter, se é o último, se não é. Ela já tinha dito em outras entrevistas, mas eu fiz questão de perguntar, porque foram uma das perguntas mais perguntadas. Então, para quem não tinha ouvido, não vai ter um quarto A Barraca do Beijo. Esse foi o final. Ela não pretende escrever nenhum spin-off. Vocês já perguntaram muito se teria algum da Rachel com Lee. Ela também disse que não pretende. Eu perguntei por quê. Porque ela disse que já escreveu do Noah, já foi difícil no ponto de vista do Noah, porque ela disse que para ela, a Ellie que é a personagem principal ali. Então é a visão dela que ela está tendo e que ela queria contar pra gente. Então, na verdade, para ela acabou essa história, né? Já são 10 anos, como eu disse para vocês, escrevendo, então ela não pretende mais fazer nenhuma continuação, muito menos um spin-off. Então, ali na Barraca do Beijo 3, a gente termina essa história que a gente amou tanto, infelizmente pra gente, mas ali é um capítulo que a gente vai ter que ficar relendo, então, e lendo as novas histórias da Beth. Ok. A próxima que eu vou fazer para ela é se você fosse a Ellie, escolheria faculdade ou namoro? If you were Elle, will you choose college or your relationship? I don't know. But I think Elle makes the right choice in choosing herself above everything else there because, you know, that spark she has with Noah, obviously they reconnect again at the end later when it's right for both of them. And I think they needed to forge their own paths in the meantime. And the relationship that she has with Lee, you know, that's unbreakable. So even if she'd gone to Harvard or anywhere else in the world, nothing would have broken her friendship with Lee. So choosing what was right for her, I think, is the best path for her.
Vocês perguntaram então, né, eu fiz aí para perguntar para ela se escolheria a faculdade, né, ou o relacionamento. Ela disse que o certo mesmo é escolher o que a pessoa quer, o que ela mesma gostaria. Ela acredita que a amizade dela com o Lee é uma coisa inquebrável, que jamais ela poderia ir para qualquer lugar, que eles seriam amigos. E o relacionamento com o Noah poderia dar certo ela indo para lá ou não, né? A gente viu aí que teve um rompimento, mas depois, né, eles voltaram a se encontrar. Mas que isso depende do lugar que eles estivessem. Então, ela acredita que a prioridade da pessoa tem que ser mesmo o que ela deseja, não o que os outros, né, esperam dela. Por isso que ela fez esse final aí. Bom, a próxima pergunta que vocês fizeram foi: ela e Noah terminaram juntos? O que aconteceu naquele jantar? I know that at the end of the book, because I read it, and at the end of the movie, many people was about a doubt or a question. They are together, they are not together, because we have a booth, but we don't have a kiss. So, Yeah. so we want a kiss. And many people are asking to you if Ella and Noah finished together. What happened at that dinner? You know what happened? You were at that dinner, or you just want to let us know? Let us imagine what happened. I mean, if people would rather imagine they were only friends, that's okay. But I mean, the look that they give each other and the way they are around each other, they're absolutely going to end up together. That's how I see it. And like I said, they had to go and forge their own paths before they could find their way back to each other. But you know, I think their end game, of course, they're going to end up together, and that final scene is just all about them reconnecting and realizing that they are still in love with each other. Okay. Gente, então a grande pergunta que vocês fizeram, ficou na dúvida, não ficou na dúvida? Teve muito vídeo no YouTube falando, eles terminaram juntos, não terminaram juntos, e ela tá respondendo aí pra gente, que na visão dela, se vocês quiserem falar que eles não ficaram, que o jantar deu errado, ok, mas na visão da autora, aquele olhar de estudo, não teve beijo, mas após aquele jantar, ou quem lê o livro, tem outra questão que eu não vou entrar no spoiler, mas eles ficaram juntos sim, gente. Então eles não estiveram separados, não. Então quem queria o final, ela e Noah, ela deu esse final para vocês, só que ficou aí na imaginação da gente. Eles não tiveram assim, né? Mas aquele olhar já disse tudo. Ela disse que depois daquele olhar não precisava dizer mais nada. Ok, vou perguntar agora para ela o seguinte. Muitos de vocês perguntaram se ela pretende fazer uma visita por aqui no Brasil novamente, né? Lógico, quando todo mundo estiver vacinado e seguro. Do you have any plans to visit Brazil and it to be safe for all of us, as all of you here in Brazil will be fully vaccinated? I hope so, yes. I've already missed it because I went for 2 years in a row and I loved my visits to Brazil. So I've been learning Portuguese, ready for next time I come back. So eu posso entender pouco de, but I understand more than I can speak. You're good in Portuguese. Eu só falo pouco, só pouco português, and I've forgotten it all now. I'm trying to do it in person. But I would love to come back to Brazil because it's so much fun and I love meeting all the fans there. Everyone is so lovely. Oh. Gente, ela quer sim voltar ao Brasil, ela já veio 2 vezes, né, que conseguiu vê-la nas bienais, e ela, inclusive, quem viu os vídeos, ela estuda português, você viu aí que ela falou um pouquinho de português com a gente, então, a próxima vez, ela já vai estar fluente no português com a gente, conversando. You'll be fluent next time with us. I hope so. Ela vai falar, então, fluente em português com a gente da próxima vez, mas ela já fala, ela entende, né, bastante coisa do que a gente fala, mas ainda não fala fluente, né, então muitas coisas até que eu estou conversando com vocês, ela já está até entendendo antes de eu fazer a pergunta, que é muito bacana, e sim, ela quer voltar. Are you already fully vaccinated? Yes. Yeah, tá, ela já está totalmente vacinada. Yay! Eu vou perguntar para ela o seguinte, gente. Hoje ela divulgou que o próximo livro dela é um New Adult, né? Chamado. Tem 2 nomes, na verdade. É Love Lockdown, no Reino Unido, e Lockdown on London Lane, nos Estados Unidos e no Canadá. Eu queria saber se tem alguma conversa já para ser publicado no Brasil. Today you just published a video in your channel that I accompany. I was subscribed there. And then you release a new story, a new adult, called Love Lockdown.
UK is this name, and Yes. US and Canada are Lockdown London Lane. There is any plan to release this story in Brazil? There are any conversation that you could see? Yeah, do you I have? hope so. 'Cause Oh. I know that I have such a great fan base in Brazil, so Mhm. anytime I write something, I think I hope this makes it to Brazil. So we hope to. I Yeah. will ask the publisher Astral. Yeah, it's kind of because it's out of my hands, you know. I don't get to choose where it gets published, but yeah, I cross my fingers for Brazil. I'm crossing too. Gente, hoje no canal dela, tem um canal no YouTube, quem não acompanha pode ir lá se inscrever, ela solta vários vídeos e tal. Eu acho que não sei se tem legenda, mas para quem entende inglês é uma boa para assistir. Ela divulgou que ela agora vai escrever mais livros New Adult, esse era Young Adult, né, o livro da Barraca do Beijo. E aí tem dois nomes, na Inglaterra vai se chamar Love Lockdown, e nos Estados Unidos e no Canadá, que já estão tudo em pré-lançamento, pré-venda, né, Lockdown on London Lane. E eu perguntei para ela se tem algum plano já, né, já está aí conversando para ser publicado no Brasil que a gente está a fim de ler, e ela disse que sim. Não, ela disse que não, que ela quer muito, né? Que ela está com os dedos cruzados para isso, mas que ainda não tem nada fechado. Então vamos torcer aí, eu até brinquei para a Astral conversar com ela e trazer esse livro. Ela sabe que ela tem uma fanbase muito grande aqui, muitos leitores, então vamos pedir muito para a Astral aí para trazer esse livro para a gente, que deve ser incrível. Inclusive, ela escreveu na quarentena. Okay. Well, we are ending our conversation, but I was just asking to you a thing. We are in the middle of our vaccination campaign from 18 to 24 years old. Some of them are afraid to shot due to the reactions as fever as they are in your target audience. To finish the chat, could you please send a message to them in Portuguese saying vacina sim? Like just... Vacina sim. Is it? Sim. Thank Vacina you! sim. Gente, vocês viram a mensagem da Beth, então vacina sim, viu? Thank you so much, because many of them are afraid of the vaccination, and we have many vaccination now in this group of 18 to 24. Yeah. I already get one shot, but I'm waiting my second shot. In Brazil, a little bit late, but we are receiving some shots now, and now we are trying to remember these young adults that it's too important for us to get vaccination and to be fully vaccinated. So, yeah. Thank you so much. Yes. Então, gente, a mensagem da Beth. Do you want to say something to your Brazilian readers? Oh, obrigada pelo todo o amor, Brasil. Beijos. Thank you so much to chat with us this evening. I will just talk a little bit right now with the publisher, Beth. So, more success to you. I will accompany you all the It would be very nice to be with you again this year. Thank you so much, Beth. And you. Obrigada. Bye-bye. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live. Eu agora vou chamar o Carlos, né, para a gente fazer aí o sorteio. Acho que eu fiz todas as perguntas que vocês pediram. Deixa eu ver aqui. Carlos está online? Ou ele quer que eu faça? Manda mensagem aqui, eu não estou conseguindo ver o WhatsApp. E agora? Carlos, manda um oi aqui. Não estou conseguindo abrir o meu WhatsApp. Eu vi que você mandou uma mensagem. Vamos para o sorteio agora, calma, deixa o Carlos entrar. Ou ele vai pedir para eu fazer, eu não sei o que eu faço. Deixa eu ver o que ele mandou aqui para mim, gente. Ah, tá. Ele já mandou um negócio aqui. Tá, não era só para salvar a live, vou salvar. Carlos, você vai entrar ou como é que vai fazer? Vamos lá. Esperar ele entrar para a gente fazer o sorteio que vocês queriam. Calma. Falando português é tudo. Deixa eu ver se eu consigo... O que é isso aqui? Tem dois negocinhos aqui. Ah, já pediu aqui, ó. Vamos lá. Tá entrando. Vou chamar o Carlos aí da Astral para fazer...
Oi! Oi! Tava tentando ali, ó, descobrir o botão. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Carlos, do marketing da editora Astral. Entrei aqui só para ajudar a Rafa no sorteio. Isso, vamos Sorteio desse sortear aqui. Isso. Adorei. Primeiro, agradecer, Rafa, aí pela live com a Beth. Foi maravilhoso, amei. A Beth é uma fofa, como sempre. Ela é maravilhosa. Então, vamos fazer. E ela é, nossa, adorei. E o finalzinho, então, vacina sim, foi ótimo. Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, tá travando um pouco só a sua imagem, para não sei se o pessoal também. Ah, mas tá ouvindo, né? Pô, tô ouvindo. Ah, então tá Tá ótimo. travando mesmo também. O importante é o áudio. Agora do Carlos veio. Seu áudio tá travando para mim também, mas enfim, então vamos fazer aqui o sorteio? Vamos lá. Eu anotei, tá, pessoal, algumas das perguntas que a Rafa fez e a resposta da Beth. Então, eu vou perguntar, vou repetir a pergunta, e aí vocês vão ter que dizer o que a Beth respondeu. A primeira pessoa a responder leva um ponto do Noah. Aí vocês entram em contato em inbox, avisando, a gente vai estar com o IG aqui anotado, e aí eu farei um envio na próxima semana. Então, vamos lá. A Rafa perguntou para a Beth, uma das primeiras perguntas, na verdade, qual o conselho a Beth daria para os novos escritores? A Beth falou algumas coisas, mas teve uma que ela foi bem enfática no que ela disse. Qual foi a resposta da Beth para essa pergunta, então? Conselho para os Responde aí. jovens escritores. Tá demorando o comentário, será? Ah, para mim não apareceu ainda não. Pra mim também não. Para A não Bia desistir. Butterfly ir publicando capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo. Não, mas quem acertou foi a Viviane EEG. Viviane EG, que era não desistir. Então, Viviane, você foi a vencedora do primeiro sorteio, tá? Ai, a gata tá aqui me perturbando. Calma que a gente ainda tem mais 4. Tem mais 4, gente. Fica aí de olho, então. Vamos para a próxima, então. A Rafa também perguntou para a Beth sobre a questão de fanfic e livros. A Beth começou escrevendo o quê? Os livros ou fanfics? Deixa eu puxar aqui para ver. A Letícia Santos André Underline disse primeiro conto, depois a fanfic. E aí? A Beth falou o quê? Conto ou livro? Falou livro, né? Que logo embaixo veio o livro da... Ixi. O que aparece para você aí, Rafa? Quem falou o livro? Para mim aqui é a Peraí, depois... Michele. Peraí, gente. Gente, que negócio difícil isso, hein? Jesus amado. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Primeiro conto, quem falou livro, ela... Não. Ela começou por livros. Foi a Giovana Nunes 1307, que respondeu depois dessa Letícia. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Letícia. Tá. Primeiro conto, depois a fanfic. Giovana, com 2 N's, Nunes 1307. Tá, notado então. Giovana.
Giovana, depois também manda um inbox falando aí que você foi a primeira a responder a segunda pergunta, tá? Terceira, essa aqui é muito fácil, é só questão de ser rápido, hein, gente? Essa é muito, muito fácil. Tem 3 ainda, então. Nos... Isso, essa é a terceira pergunta. No livro, temos o Levi, como a própria Beth falou, e a Chloe. O nome de ambos foram alterados para o filme. Quais os nomes no filme? Cadê? Ninguém respondeu ainda. Amanda, é underline, Apareceu. underline o She-Her, acho que é isso. Essa foi muito rápida. Deixa eu só anotar aqui a Emma, né? Peraí, no filme é Marco e Amanda. No livro Isso, é Levi e Chloe. isso. A pessoa acertou aqui, ó. A Emma underline Inuzuka. Parabéns, Emma Iuzuka. Você ganhou um conto aí do Noah físico, tá? Essa outra, gente, também é muito. Não entendi. Peraí, no filme é Marco e Chloe. No livro Isso, é Levi e Amanda. Ela respondeu o quê? isso. Ela respondeu. Não, eu falei que no livro chamava Levi e Chloe. Eu perguntei como se chamavam no filme. E aí ela respondeu Marco e Amanda. Tá. Eu não, ao contrário, eu tô ficando Não, é? louca. Eu tinha notado que é porque é o Não, eu contrário. perguntei como eles se chamavam no filme. Não, Carlos, é que eu acho que eu tô doida. Gente, eu tô doida, mas peraí, vamos lá. No filme é Marco e Chloe. No livro é que é Levi e Amanda? Eu tô doida? Então eu também baguncei. Eu tô falando isso, eu tô falando, gente. Olha lá, o pessoal tá me corrigindo, eu tô falando isso. É que a resposta, ó, no filme é Marco e Chloe, no livro é Levi e Amanda, que isso confunde a cabeça da gente. Confunde. Ai, gente. É Marco e Chloe, isso, tá certo, eu falei certo. E Levi e Amanda no livro. Tá anotado aqui, pelo amor de Deus, tá até aqui, ó. Levi e Amanda, nem tem esse nome no livro. Então tem que ver quem é que respondeu certo com o nome de Levi e Amanda, é isso? Ou de Marco e Chloe? É, na verdade, eu acho que ninguém respondeu Marco e Chloe, então. A menina respondeu Respondeu lá em cima, Marco. assim. Então vê aí, Aqui, ó. vamos ver. Ai, meu Deus do Ajuda céu, aí. peraí. Desculpas. Agora, vamos ver. É que é muita confusão, gente, na cabeça da gente. Calma aí. Eu tô tentando. Quem foi o primeiro que respondeu certo? Então, a pergunta que você fez foi qual? Foi qual é o nome No filme. no filme? Então, a pessoa tinha que ter respondido Marco e Chloe. Eu vi um aqui, mas eu vou olhar se foi a primeira. Deixa eu olhar os outros. Nossa, tem muito Marco e Chloe aqui. Tem bastante mesmo agora. Gente, eu acho então que é melhor a gente reformular, fazer outra pergunta. Peraí, ó. Tem, ó. Não, aqui achei. Peraí. Tá indo. Ó, primeiro. Ó, essa foi a que errou. Marco e Amanda. Aí a de baixo, Marco e Amanda falou. Amanda e Levi tá errado. Mark e Amanda tá errado. Mark e Chloe. Foi Gilson Underline Silva 2. Ah, mas ele falou Marcos, tá errado. Peraí, também tá errado. Calma. Não é Marcos, é Marco. Então foi a É Marco. Sayonara Underline Freire. Underline? Freire. Tá.
É Marco e Chloe. Isso. Pronto, gente. Certinho, Agora esse então. aí foi, hein? Pelo Agora amor de foi. Deus. Agora, ó. Ai, meu Deus, tô até Agora esperando. Pronto, agora a próxima pergunta. tem mais duas ainda, então vamos lá. Essa é super rapidinho e super fácil. Vou ficar até de olho aqui, já vou atualizar o chat. Ah, em que ano a Beth escreveu A Barraca do Beijo? Isso foi falado várias vezes durante a live, hein? Em que ano a Beth escreveu A Barraca do Beijo? Bruninha, já chegou aqui para mim. Para mim apareceu Bruninha. Bruninha, underline. E não, ó. Pra mim apareceu. É, depois de meu presente de aniversário injusto, o Cantinho da Érica 2010. Nossa, gente, tá dando diferença, então. O da Érica veio logo na sequência para mim. Meu Deus. E eu tô como da editora. Aham. Então nem é Ah, o meu então que eu tô vamos por vendo. isso. Eu tô como da Tá, Astral, tá? Eu tô com o meu, no meu Instagram, no blog, não. uhum. Então tá, então vamos no da editora, então, que eu acho que o meu deve estar atrasando. Então vamos lá, Cantinho da Érica. Conheço a Érica, assim, do Instagram e tal, então esse eu não vou esquecer. Érica, manda uma mensagem inbox que a gente vai te enviar, então, o conto do Noah. Vamos à última perguntinha, então. O Gilson veio Ah, embaixo. O Gilson tá aparecendo embaixo do Cantinho da Érica, tá, gente? tá, então vamos lá Pode para a falar. última. Vai, respondeu. A Rafa perguntou para a Beth se a Beth pretendia escrever spin-off de algum dos personagens. Qual foi a resposta da Beth? Isso é muito fácil. As O pessoas último estão que tá aparecendo revoltadas. é injusto. Não, Emma. Agora sim, a Emma foi. Para mim aparece a Emma primeiro. Também foi. Para você também? Foi. Então a Emma underline Inuzuka. Olha, ela é fã do Naruto, hein? O Uchiha ainda. Ela é do clã Uchiha. Emma, parabéns, então. Você acabou de ganhar um conto do Noah físico. Então, vocês que ganharam, manda uma mensagem box pra gente da editora. Aí manda seu endereço, tudo certinho, que a gente vai fazer o envio na próxima semana. E aí, assim que vocês receberem também, marca a gente, marca a Beth e fala que vocês ganharam no sorteio da live da Beth, que nós acabamos de realizar, né? A Rafa aí com a nossa querida Beth Reekles. Obrigada, gente. Obrigada, Carlos, pela oportunidade. A gente espera que vocês tenham gostado. Infelizmente, aqui estava travando para a gente, mas o que está aparecendo aqui no da Astral realmente foi esse que a gente mostrou, tá? Então, tá muita gente falando, é injusto, tal, mas realmente o que a gente mostrou ali é o que está antes, né? Então, não dava para Sim. fazer, que estava errado, a gente desfez. Eu voltei tudo para a pessoa certa ganhar. Obrigada. Eu E vou, quem eu vou tirou deixar. print aí, gente, pode mandar print então pra gente no inbox, que depois a gente revisa tudo, a gente analisa e a gente vê o que consegue fazer, tá bom? A gente vê se tem mais alguns extras, enfim. Manda mensagem Carlos, tem inbox aí que a gente resolve. mas não teve isso não, né? Do quê? Não teve ninguém que ganhou duas vezes, não. Não, não. Não, porque a gente tinha achado que a Emma tinha ganho, mas não tinha sido a Emma. Foi a Sayonara. Aí ela Aí a perdeu Emma para ganhou sair depois. respondido errado. Isso. Tá? Questão do Isso nome. mesmo, isso mesmo. Isso Tá, por mesmo. favor. Depois a gente vai postar, tá, gente? Também, para não restar dúvida, a gente vai postar, então, o nome dos vencedores, tá? A gente vai marcar o arroba de todos que ganharam, das 5 pessoas. E aí vocês vão ver que não foi a mesma pessoa, tá? Ela não ficou com dois, gente, tá? A gente já respondeu aí. O primeiro foi para Sayonara e o segundo foi para aí a outra que ela ganhou, tá? Então tá, vou Isso, ó. finalizar. A primeira.
pode finalizar, então. E aí eu vou deixar salvo para quem perdeu a live depois poder assistir a Beth. Carlos, muito obrigada. Obrigada para vocês que ficaram com a gente Eu que aí. agradeço. Espero que vocês tenham gostado da live. As perguntas todas que vocês fizeram, gente, todas elas foram feitas, tá? Se você ver, eu juntei algumas que eram muito parecidas. Fiquei traduzindo e tudo aqui. Eles tinham me dado a senha para eu poder mexer tudo certinho. Então, nenhuma delas foi esquecida. Eu fiz todas as perguntas de vocês que tinham mandado no tempo, né? Consegui fazer no tempo. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Muito obrigada, gente. Um beijo grande para vocês. Bom finalzinho de Obrigado. domingo e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vou deixar aqui.